E aí, nação, beleza? Começando mais um Timão TV. Antes de mais nada, salve, salve pra toda a nação. Nação, tô um pouco bolado porque o Timão está em quarta colocação no grupo D, pô. Isso é muito ruim. Hoje vamos falar disso aí, beleza? As notícias tá porreta hoje. Se possível, deixa a curtida, deixa a bicuda, deixa aquela estilingada na curtida aí que é muito importante. E também se inscreva aí rapidinho e não esquece de ativar o sininho, galera, beleza? Vamos que vamos porque eu acredito no meu Timão, pô. Se eu não acreditasse, eu não era corintiano. Corintiano é assim, vai que vai, no último segundo a gente classifica. Siga meus bons porque tá daquele jeito. O técnico Thiago Nunes ganhou um reforço nesta segunda-feira no Corinthians. O zagueiro Danilo Avelar participou pela primeira vez da atividade com todo o grupo desde que teve uma pubalgia. O defensor está à disposição do treinador, porém ainda não foi inscrito no Paulistão. Nesta segunda, Thiago comandou uma atividade de 2 horas e meia no CT Joaquim Grava. Depois do aquecimento, os jogadores disputaram um coletivo em campo reduzido, com desmarcações no gramado e sem esboço do time titular. Na parte final da atividade, o treinador observou de perto um trabalho defensivo. A comissão técnica desenhou uma espécie de funil no gramado com a linha de defesa posicionada com 4 jogadores. Em situações diferentes, os jogadores de ataques pressionavam com lateral, zagueiros e até com o meia arrancado em direção ao ataque. Danilo Avelar disputou os 2 jogos do torneio da Flórida, mas Condores parou com o tratamento depois do torneio e não disputou os jogos oficiais em 2020 ainda. Durante todo o treino, Thiago parou para orientar os jogadores e explicar qual o intuito da atividade. Na última parte, Everaldo, Arauz, Janderson e Davó foram os últimos a deixarem o campo. Os 4 participaram de uma sequência de jogadas de finalização. Enquanto isso, em outro campo do CT, o meio Ramiro deu sequência ao tratamento. Ramiro trata de um estiramento no joelho e tem previsão de retorno em até 2 semanas. Antes da lesão, sofrida em jogo contra a Ponte Preta, era titular absoluto do Thiago Nunes. Um compromisso pelo Paulistão apenas no sábado contra o Novo Horizontino, fora de casa, e lanterna do grupo D, o Corinthians terá mais 4 dias de trabalho no CT. O Corinthians se tornou o último colocado do grupo D do Campeonato Paulista. A mudança se deu após a atualização da tabela no site da Federação Paulista de Futebol, FPF, na manhã desta segunda-feira, que confirmou os números de cartões amarelos tomados pela equipe alvinegra. As advertências são justamente o critério do desempate que está sendo utilizado para diferenciar as posições do Timão e da Ferroviária. A equipe do interior venceu o Botafogo na noite deste domingo e chegou aos mesmos 9 pontos do time alvinegro. De acordo com a entidade, são 15 cartões do Corinthians contra 14 da Ferroviária. A diferença se dá nos critérios utilizados pela entidade nas expulsões. Quando o jogador recebe o segundo cartão amarelo no jogo, é claro, é expulso com o vermelho. Em tese, o primeiro cartão amarelo é anulado. Para o desempate, porém, o primeiro cartão é contabilizado. Isso aconteceu em 2 ocasiões no Timão nesse estadual. Janderson contra o Santos e Camacho contra o Santo André. Do lado do Ferroviária, uma das 2 expulsões foi com cartão vermelho direto. Também entra uma soma total de cartões levados no banco de reserva, como aconteceu com Thiago Nunes e Bruno Mendes. Importante ressaltar que cartões amarelos são o penúltimo critério do desempate. Segundo o regulamento, aplica-se assim. São 6 modos. Eu vou explicar aqui. Primeiro, o maior número de vitórias. Segundo, o maior saldo de gols. Terceiro, o maior número de gols marcados. Quarto, o menor número de cartões vermelhos recebidos. Quinto, o menor número de cartões amarelos recebidos. E sexto e último, sorteio público na sede do FPF. Conforme é possível ver na reprodução da tabela do site da Federação Paulista, o Corinthians e Ferroviária estão empatados em todos os critérios. Precisando reverter essa situação, o Corinthians tem a semana livre para treinamentos e enfrenta o Novo Horizontino no sábado. A partida acontece no Jorge Ismael Biachi às 7 da noite. Segundo fontes, o Corinthians fez uma nova consulta para tentar a contratação do atacante Nicão do Atlético Paranaense. Com a multa estipulada em 15 milhões de reais, Nicão foi um dos pilares das conquistas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana pelo clube paranaense sob o comando de Thiago Nunes.
Agora o técnico do Timão, Nunes, gostaria de contar com o Nicão, que atua em posição semelhante a Pedrinho, que deve deixar o clube no meio da temporada. No entanto, ainda segundo fontes, a diretoria do Atlético não teria aceitado liberar o jogador, que acabou irritando o staff do atleta. Bom, nação, pela irritação do staff, é provável que já dá para se notar que ele não quer continuar no Atlético Paranaense. Isso abre uma grande porta aí pro Timão. O que você acha da contratação de Nicão? Você acha que seria uma boa ou não? Deixe nos comentários aí. Nação, essa informação que eu vou estar passando agora é do fórum Meu Timão, postado pelo usuário Gus. Vamos lá. Pré-candidato a presidente do Corinthians pelo grupo Renovação e Transparência, o diretor de futebol do William Monteiro Alves, apoiado por André Sanches, precisa desesperadamente vencer as eleições, não apenas por questões políticas, mas principalmente para resolver graves pendências pessoais. Os órgãos governamentais disponibilizam os seguintes dados envolvendo o Cartola. Duílio, apesar de residir no Brasil, tem como domicílio registrado a cidade de Miami, nos Estados Unidos. Sua dívida tributária, em fase de execução, atinge escandalosos 14,7 milhões, 12,2 milhões cobrados desde 2014, 2,5 milhões mais recentes de 2019. Para dever quantia milionária em impostos, é necessários enormes movimentos financeiros. Duílio não possui rendimento comprovado e oficialmente trabalha sem receber salários pelo Corinthians. Se eleito presidente, a situação permanecerá. Mas não é só Duílio que enfrenta problemas com a receita, e seu pai também, Adilson Monteiro Alves, ex-diretor da Democracia Corintiana e ex-deputado estadual, de quem foi associado em casas de jogatinas, entre outros negócios. Também deve uma fortuna em impostos de 9,1 milhões, distribuídos em impressionantes 68 procedimentos de cobranças compreendidos entre anos de 2002 a 2018. Bom, nação, é esta a informação, e quero muito que você deixe seu comentário aí. Fale para mim, o Duílio realmente tem a ver com a situação financeira do Corinthians ou não? Deixe nos comentários aí, beleza? Amanhã desta segunda-feira foi de apresentação no CT Joaquim Grava, com o retorno ao Corinthians já anunciado. A artilheira da última temporada, Milene, foi oficialmente apresentada para a imprensa. Em coletiva ao lado do técnico Arthur Elias e da médica Thaline da Costa, a jogadora voltou a vestir a camisa 14 do Timão e revelou estar feliz em retornar ao Parque São Jorge. E ela disse: "Quando eu vi os números, peguei um amor pela 14. Tive uma vivência com esse número. É para o resto da vida. Estou muito feliz em estar de volta. Tive 2 temporadas muito boas pelo Corinthians. Estou bem contente e com o coração alegre de volta", disse Milena. A atacante havia se transferido para o futebol chinês, para o atual Wuhan Jinsuan. No entanto, por conta do coronavírus, o campeonato foi interrompido e as atletas foram liberadas para assinar empréstimos com outros clubes. Desta forma, Milene chega por empréstimo até o meio do ano, com possibilidade de extensão ao final do vínculo inicial. Artilheira da última temporada, a atacante relembrou os momentos de apoio da torcida corintiana ao futebol feminino nos últimos tempos. E ela reforçou: "O carinho que a torcida tem com a modalidade é lindo. É uma sensação única de ter apoio da fiel ao nosso lado. Sempre que coloco minha cabeça no travesseiro, vem a final do Paulistão, onde tivemos as arquibancadas da arena lotadas, e isso só enriquece nosso trabalho", completou. Em sua primeira passagem, Milene disputou 75 jogos com a camisa alvinegra e marcou 34 gols. Além disso, fez parte das conquistas do Brasileirão 2018, Copa Libertadores 2019 e Paulistão 2019. Ao final da temporada passada, a atacante foi eleita a melhor jogadora, levou o prêmio de artilharia e integrou a seleção de craques do campeonato nacional. O zagueiro Pablo, ex-jogador do Corinthians e atualmente no Bordeaux da França, sofreu uma grave lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora de atividades por cerca de 7 a 9 meses. O problema aconteceu ontem, quando sua equipe empatou com o Nice por 1-1 pelo campeonato francês. O atleta voltou para o futebol francês no início de 2018, após um ano emprestado para o Corinthians e ter sido campeão brasileiro, e foi substituído aos 28 minutos da primeira etapa, quando sua equipe estava ganhando por 1-0. Pablo era titular absoluto do time e estava com 25 jogos e 4 gols marcados na competição nacional. E aí, nação, beleza? Terminando mais um Timão TV. Antes de mais nada, já agradeço de novo de coração a todos que acompanharam até aqui, beleza?
E nação, vamos que vamos, hein? A gente precisa classificar, que é muito importante, hein? Tô meio ansioso aí, só fiquei meio desanimado aí porque o Corinthians tá em última colocação, pô. Não poderia, né? Porque tem um time que tem um elenco bom e a gente sabe que dá pra chegar lá. Com raça dá pra chegar lá, beleza? Então aquele forte abraço, até a próxima e falou!